Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a fazer a nossa atividade aqui, tá? Acho que você não vai conseguir ver. Ah, não, vai sim. Então deixa eu só apagar aqui. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, nas últimas aulas, né, a gente aprendeu a calcular a distância entre dois pontos, tá? Então a gente tem uma formulazinha básica, que é a aplicação do teorema de Pitágoras, na verdade, que a gente viu. E eu vou aplicar a fórmula direta, porque a gente já sabe a fórmula, não tem o porquê de eu ficar fazendo toda hora o triângulo retângulo para achar. Oi? Para aplicar, fazer o triângulo retângulo e achar aquela distância, aplicar o teorema de Pitágoras. O que é que eu posso fazer? Aplicar a fórmula direta, ó. X do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado mais o y do ponto B menos... Ixi, aqui tá ruim de escrever. O y do ponto A ao quadrado, tá? Então, distância do ponto AB, entre o ponto AB, é a raiz do xb menos xa ao quadrado mais o yb menos ya ao quadrado. É a fórmula que a gente viu lá na aula passada. Então, aqui ele falou assim, a localização de duas cidades, J e K, estão no plano cartesiano com as coordenadas 8 e 3 e menos 4 e 8, respectivamente. A distância entre essas duas cidades em unidade de medida é igual a... Então, ele quer saber a distância entre as duas cidades. Então, a distância entre as duas cidades é a distância entre dois pontos, né? Uma cidade está num ponto, outra cidade está no outro ponto. A distância entre elas vai ser a distância entre essa cidade. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, professor. Então, tá bom. Sim, professor. Então, vamos lá. Ele deu dois pontos. Ó, o primeiro ponto, que eu vou chamar de cidade J, né? Que aqui é o 8... Nossa, tá ruim de escrever aqui na mesa. 8 e 3. O outro ponto, pessoal, é menos 4 e 8. Pessoal, qual que é o par coordenada? Eu primeiro escrevo o x ou o y? O X? O x, né? Então, esse aqui é o x, esse aqui é o y. E aqui embaixo também o x e o y. Eu vou chamar esse ponto de baixo de B e esse ponto de baixo de A, o ponto A, tá? Então, agora, pessoal, é só substituir na fórmula e resolver normalmente. Então, essa questão é a mais simplesinha, ó. Então, a distância do ponto A até o B é igual a raiz de... Qual que é o x do ponto B? Ó, eu chamei isso aqui de ponto B. Quanto que vale o x do ponto B? Menos 4. Menos 4. Menos 4 menos 4. menos... Qual que é o x do ponto A? 8. 8. 8. Menos 4 menos 8 ao quadrado mais... Agora vamos o y. Qual que é o y do ponto B, pessoal? 8. 8 menos... Qual que é o y do ponto A? 3. 3. Então, isso aqui ao quadrado, né? Então, agora vamos resolver essa continha para saber qual que é a resposta correta. Então, a distância do ponto A até o ponto B é raiz. Então, vamos lá, pessoal. Menos 4 menos 8. Eu devo 4, eu devo 8. No final do dia, quantos que eu vou ficar devendo? 12. Vou ficar devendo 12. Então, menos 12. Dívida negativa, né? Então, menos 12. Menos 12 ao quadrado, mais... Eu tenho 8 e fiz uma conta de R$3. Quantos que eu vou ficar no meu bolso? 8 menos 3? 5. 5 ao quadrado. Ao quadrado. Então, agora vamos lá, pessoal. Menos 12 ao quadrado é menos 12 vezes menos 12. Então, eu já sei que vai ser positivo, né, pessoal? Menos vezes menos é mais, né? Sinais iguais, Professor. a resposta positiva. 2 vezes 2... Todo 4. mundo. 4. 2 vezes 1... 2. 2. 1 vezes 2... 2. 2. E 1 vezes 1... 1. Então, vou somar isso aqui, desço 4, 2 mais 2, 4 e 1. Então, a 12 menos 12 ao quadrado é igual a 144. Opa, tá apagando meu negócio. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Professor, Oi. eu aprendi que quando o número, tipo, que tá dentro do parêntese tá elevado a número par, o número, se tá negativo, ele fica positivo.
Aí se ele tivesse elevado a número ímpar, continuava negativo. Justamente, isso é verdade, tá? Quando eu elevo um número negativo a um número par, ele fica positivo. Quando eu elevo um número a um número ímpar, ele fica negativo, tá? Também dá certo. Parabéns, esse é um pensamento correto, você aprendeu certo. Então, eu vou passar para cá, porque aqui embaixo parece que não está querendo escrever. Então, a distância de A para B, a gente já calculou esse primeiro valor, né, que é 144. 144. Mais... Quanto que é 5 ao quadrado, pessoal? 5 vezes 5? 25. 25. Então, a distância do ponto A até o ponto B é a raiz da soma de 144 mais 25. Vamos fazer aqui 144 mais 25. 4 mais 5, 9. 4 20. mais 2, 6. 6. E desço 1, 169. Agora eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169. Alguém tem ideia de que número pode ser esse? 13. O 13, né, pessoal? Ó, deixa eu apagar aqui e fazer só para vocês confirmarem que é o 13 mesmo, ó. 13 vezes 3. Vamos ver se vai dar certo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Desço 9. 3 mais 3, 6. E desço 1. 169. Então, a raiz de 169 é 13. Então, a resposta correta da número 1 é a letra E. Entenderam, pessoal? Sim, professor. Essa foi Sim, fácil, professor. não foi? Ou foi difícil? Essa foi fácil. Essa foi fácil. Então, pessoal, as outras eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou ter uma contextualização maior, então eu vou ter que pensar um pouquinho mais para fazê-la. Mas é a mesma coisa, tá? Eu tenho que ficar de olho na hora, tá? Quando faltar 5 minutinhos para acabar a aula, que você me avisa, porque eu empolgo e às vezes eu não vejo. Então, olha, número 2 fala o seguinte: a um mapa de uma região plana foi associado um sistema cartesiano de coordenadas, cuja unidade adotada em cada eixo é o quilômetro. O ponto E, olha, ele já falou as coordenadas desse ponto E, ó. Ponto E é menos 6, olha, em X ele está no menos 6, ó, sobe, é menos 6. E o Y ele é o 4. Se eu for andar aqui em Y, ó, eu chego no 4. Então, essa é a coordenada do ponto E. Nesse ponto E, ele colocou uma empresa de entregas, tá? Que se comunica com seus motoboys via rádio. Só que o alcance do rádio, pessoal, é uma circunferência, né? E essa circunferência, ela tem um alcance de raio igual a 23. Então, a distância que ela consegue ter aqui é de 23 quilômetros, tá? Então, ele quer saber na letra A. A empresa conseguirá se comunicar com o motoboy via rádio quando ele estiver no ponto P. Então, ele vai estar nesse ponto P. Eu vou calcular a distância do ponto E, que é o ponto onde a empresa está, e do ponto P, e vou ver, essa distância é maior que 23? Se for maior que 23, vai estar fora do raio. Se está fora do raio, ele não vai conseguir comunicar. Se essa distância for menor que 23, significa que este ponto P, que esse motoboy está num ponto onde a empresa consegue se comunicar com ele. Então é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Só que essa questão está mais contextualizada, tá? Então eu vou tentar fazer a letra A aqui nesse... Oi? O ponto P, tipo, o radar pegou. Tipo, aquela pessoa está naquele ponto. Tipo, é o lugar que o motoboy está agora, entendeu? No ponto P, vamos colocar aqui o ponto P em X é 6 e em Y é 12. Ah, ele vai estar... não vai dar para desenhar aqui, mas ele vai estar por aqui assim. Ou ele vai estar aqui dentro, ou ele vai estar aqui fora. Esse raio é porque eu fiz um raio ruim, tá vendo? Mas tipo, podia ser um raio maior, esse ponto vai estar por aqui, ó. Porque é em 6... Não, 6 é para cá, né? 6 em X vai estar aqui em 6. E o menos 12 vai estar lá em cima. Esse ponto vai estar por aqui, ó. Eu quero saber se esse raio vai cobrir este ponto, vai ser grandão, ou se esse raio não vai cobrir este ponto. Daí eu calculo a distância entre dois pontos. Eu vou calcular a distância do ponto E até o ponto P, tá vendo? Se essa distância do ponto E até o ponto P for menor que 23, é porque esse raio que cobre a comunicação vai conseguir chegar.
Se esse raio for muito grande, é porque esse ponto P vai estar muito distante. E esse raio de comunicação via rádio não vai conseguir chegar até ele. Tá? Então deixa eu só apagar aqui um pouquinho, porque eu estou com pouco espaço, né? Essa questão tem muito tempo. Oi? Então vamos lá, pessoal. Olha, eu vou calcular as distâncias entre os pontos. Então eu já tenho a formulazinha, que ela tá fácil, né, pessoal? Já vem prontinha para mim. Então, ó, raiz x. Aqui pode ser xa menos xb menos xa, tá? Vai dar tudo a mesma resposta. Posso colocar o y na frente e o x depois? Também pode, vai dar a mesma resposta. O bom dessa parte é que não precisa decorar bonitinho. Se eu esquecer as posições, eu colocar aqui vai dar certo. Desde que seja x com x e y com y, né? Então, yb menos o ya ao quadrado. Então, aqui na letra A, o meu ponto de referência é o ponto E. E eu vou comparar ele com o ponto P. Então, vamos pegar o P menos o ponto E. Vamos ver. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz de xb, o x no ponto B. Vamos chamar o B desse ponto P. Quanto que vale o x aqui neste ponto? 6. 6. Menos o x do outro ponto. Quanto que vale esse x desse outro ponto? Menos 6. Menos 6. Então, é 6 menos 6, né? Não posso esquecer. Tem uma continha aqui, ó, de multiplicação de sinais. Pronto. Agora, vamos passar para o próximo. O y de B, pessoal. Quanto que vale o y de B do ponto B aqui? Cadê da onde? Menos 12. Ah, E quanto que vale o y do ponto E? 4. 4. Então, é menos 12 menos 4. E isso aqui ao quadrado. Então, vamos lá. Distância de A até B vai ser igual. Menos 6. Menos vezes menos é mais ou menos, pessoal? É menos ou menos. Não. É mais. Então, eu vou ter 6 mais 6 aqui, ó. Que eu tenho menos vezes menos. Quando eu faço a multiplicação, ele fica mais. Então, é 6 mais 6 ao quadrado, mais. Menos 12 e menos 4. Eu devo 12 no mercadinho e devo 4 ali na farmácia. No final do dia, Menos quanto eu vou ficar 16. devendo? 16. Então, menos 16 ao quadrado. Vou passar aqui para baixo, ó. Distância do... Ah, aqui não escreve. Aqui, distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a... Quanto que é 6 mais 6? 12, né? 12. 12. Então, eu vou ter 12 ao quadrado mais menos 16 ao quadrado. Pessoal, é o menos 16 duas vezes. Então, ó, menos 16 vezes menos 16. Menos vezes menos é mais, né? Então, a minha resposta vai ser positiva. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. 6 mais 3, 9. Nove. Pessoal, vamos participar comigo. Não se perca, não. 1 vezes 6, 6. 6. 1 vezes 1, 1. desço 6. 9 mais 6, 15. 15. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui vai dar 12 ao quadrado mais 256. Pessoal, vou colocar aqui direto. 12 ao quadrado a gente já fez. Quanto que é 12 vezes 12? 144. 144. Então, aqui eu vou escrever 144. Beleza, então a distância de AB vai ser a raiz de 144 mais 256. Vamos fazer quanto que é? 256 mais 144. 6 mais 4? 10. Vai. 10. 1 mais 5? 6. 6. 6 mais 4? 10. Vai 1. 1 mais 2? 3. 3 3. mais 1? 4. Então, 4. vai ser raiz de 400. Pessoal, raiz de 400. Que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 400? 20.
20, né? 20 vezes 20 é 400. Depois vocês fazem aí para tirar a prova. Mas 20 vezes 20 é 400. Então, a distância do ponto A até o ponto B, pessoal, é igual a 20. 20 quilômetros. Olha aqui. Vamos agora analisar. Eu achei essa resposta, agora eu tenho que analisar. Vou apagar aqui, pessoal. A aula está gravada, depois vocês voltam lá no vídeo para copiar qualquer coisa. Então, este raio que sai do ponto E, ele cobre 23 quilômetros. Então, aqui ele vai ter um raio de 23 quilômetros, tá? E este ponto B está em algum ponto que o raio é 20 quilômetros. 20 é menor ou maior que 23, pessoal? Menor. Menor. Então, o ponto B, pessoal, o ponto P, ele vai estar no ponto onde esse rádio vai conseguir comunicar com esse motoboy. Porque 20 quilômetros é menor do que 23. Então, a empresa conseguirá se comunicar com o motoboy via rádio? Sim. Por quê? Porque, deixa eu escrever aqui, ó. Porque A distância é menor que 23. isso, a distância tem o porquê lá. A distância entre o ponto E e o ponto Q, entre o ponto E o ponto P é menor que 23 quilômetros. Então, você faz a conta e coloca a justificativa. Entenderam, pessoal, como que funciona? Na verdade, eu só apliquei a fórmula, tá? Eu só tive que dar uma forçadinha no meu cérebro para entender o que ele está querendo, para contextualizar. Por isso que é tão importante o português, né, pessoal? Sem o português, a gente não consegue contextualizar uma questão e não consegue saber o que ele está pedindo, tá? Entenderam, pessoal? Sim, professor. Então, vamos passar para a letra B, tá? Vou apagar porque eu tenho pouco espaço aqui no slide para copiar. A letra B é a mesma coisa, só que agora ele colocou outro ponto, ó. Agora vai ter um motoboy que vai estar no ponto M. O ponto M é 1416, o ponto ordenado dele. Ele quer saber, se o motoboy estiver nesse ponto, será que ele vai conseguir receber essa ligação, essa chamada via rádio, que essa empresa vai fazer do ponto E? Então, eu vou pegar o ponto E e vou comparar com o ponto M. Então, é a mesma coisa, tá? Eu já vou jogar direto na fórmula. A distância... Eu chamo sempre AB, pessoal, mas eu posso chamar. A distância do ponto E até o ponto M é igual, tá? Não vai dar diferença. Raiz, vamos pegar o x do ponto M primeiro. Quanto que vale o x do ponto M? Alguém? 14. 14 menos o x do ponto E. Quanto que vale o x do ponto E? Menos 6. Menos 6. Então, é 14 menos 6. Tudo isso aqui está ao quadrado, né? Mas, agora eu vou pegar os y. Y do ponto M, quanto que vale? 16. 16. E o y do ponto E, 16 menos? 4. 4, isso. Aqui eu vou expandir aqui, né, porque ficou feio. Pessoal, a letra tá ficando horrorosa porque eu não tô conseguindo escrever direito. Acho que na aula que vem eu vou ter que sentar nessa bancada, aqui, Oriane, porque aqui é muito alto, ó, eu não consigo escrever bem. Beleza, pessoal, aqui é menos vezes menos. Menos vezes menos é? Mais. Mais. Quanto que é 14 mais 6? 18. 14 mais 20. 6? 20. 20. Então, eu vou ter 20 ao quadrado, mais... Quanto que é 14 menos 4? 10. 14? 16 menos 4, 16 desculpa. não, professor? 16 menos 4. Alguém? 12. 12, isso. Então, vamos lá, pessoal. A distância do ponto AB é a raiz de 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. A gente já sabe, né, que é 400. Não vou fazer passo a passo que a gente já sabe. Mas 12 ao quadrado, pessoal. Quanto que é 12 ao quadrado? A gente sabe também que a gente já faz bastante. 12 vezes 12 é 144.
Então, a distância do ponto A até o ponto Ah. B é a raiz de 400 mais 144. Tenho R$ 400 e ganhei 144 do meu pai. No final do dia, eu vou ter quantos reais? 544. 544. Então, a resposta, pessoal, é a distância, é a raiz de 544. O número que vezes ele mesmo vai dar 544. Vamos tentar o 24 aqui. 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16. Vai. 16. 4 vezes 2, 4. 4 vezes Professora, 2, 28. 8. 8 mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 Oito. vezes 2, 4. Vamos Quatro. somar isso aqui. 6. 9 mais 8, 17. Vai 1. Vai 1 mais 5, cinco. 576. Passou, né, pessoal? Então, vamos tentar Vai só o cinco. 23 para ver se o 23 vai dar. 23 vezes 23. 3 vezes 3, Não. 9. Olha, já ia errando. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Seis. 2 vezes 2, 4. 4. Então, vai dar 9. 9, 6 mais 12, 6, 12. 529. Vai 1. E 1 mais 4, 5. Então, olha, fica entre 23 e 24, né? Vamos supor que seja mais ou menos 23,5. Vamos supor, né, pessoal? Que eu sei que é um número maior que 23 e um número menor que 24. Porque 23 vezes 23 deu 529, que é menor que 544. 24 vezes 24 deu 576, que é menor que 544. Então, fica aí nesse meio. 23,5, pessoal, ele é maior ou menor que 23? Maior. Maior. Então, essa rádio vai conseguir comunicar com esse motoboy que estiver nesse ponto? Não. Não. Né? Porque ele está mais distante do que o raio que essa empresa que consegue comunicar com seus empregadores via rádio. Então, a resposta é não. Por quê? Porque a distância EM, né, que é do ponto E, que é da central, até o ponto M, que ele pediu para eu analisar, é maior que 23 km, km. Entenderam, pessoal? Vocês perceberam que o mais complicado ali, Sim. pessoal, é fazer essas, tentar Sim, entender o raciocínio professor. da Sim. questão, e também às vezes uma continha ou outra vai dar um certo trabalhinho, é mais manual, mas não é difícil. Então vamos lá, pessoal. A número 3, ele pede assim: calcule a medida do raio da circunferência de centro C representada no plano cartesiano abaixo. Então ele quer saber essa distância aqui, é o raio, ó. O raio é quando eu saio do centro da circunferência até tocá-la nela, em qualquer ponto, né? Então, vamos lá. Isso aqui é a aplicação do Teorema de Pitágoras, assim, clássica, tá? Para eu conseguir saber esse raio, eu tenho que saber quanto que vale esse pedacinho, quanto que vale esse pedacinho, e aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, pessoal, este ponto aqui, ó, é a origem, que eu sei que vale 0, né? Então, essa distância aqui, a gente viu, quando eu quero calcular uma distância, eu pego o valor maior menos o valor menor. Então, vai ser 2 menos 0. Quanto que é 2 menos 0? 2. Então, vai ser 2 em módulo, né, pessoal? E essa distânciazinha aqui, quanto que vai valer? É o ponto maior menos o ponto menor. Então, vai ser módulo de 5 menos 3. Quanto que é 5 menos 3? 2. Então, o módulo de 2 é 2. Então, olha, este pedacinho aqui vale 2. Eu vou apagar para não ficar tão poluído, tá? Este pedacinho aqui que eu achei vale 2. E este pedacinho vale 2. Olha, tem um triângulo retângulo, forma um ângulo de 90 graus. Então, eu posso usar a fórmula hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vai dar a hipotenusa é igual a raiz do cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Um cateto vale 2 e o outro cateto vale 2, né? Então, vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? Que é 2 vezes 2, pessoal? 4. Então, eu vou ter 4 mais 4, né? Que é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4 mais 4. Quanto que é 4 mais 4? 8. Então, eu vou ter raiz de 8.
Aqui eu vou fatorar, tá? Só para ficar mais bonitinho, ó. Vou fatorar. 8 é divisível por 2? É, né? Quanto que é 8 dividido por 2? 4. 4 dividido por 2. 2. E 2 dividido por 2, 1. Então eu vou juntar esses dois aqui, porque é raiz quadrada, né, pessoal? Ó. Então vai dar 2 ao quadrado e sobrou esse 2 sozinho, né? Então vou colocar aquele aqui, vezes 2. Então esse 2 sai da raiz, né? Ó, porque eu cancelo. Então vai dar 2 raiz de 2. Então o valor de R é, a hipotenusa vale 2 raiz de 2. Entenderam como que faz, pessoal? Fácil, né? Só que tem outra maneira para fazer mais fácil ainda, que é só aplicando aquela fórmula, né, pessoal? Vamos fazer aqui aplicando a fórmula. Vocês vão ver que vai dar a mesma resposta, dá 2 raiz de 2. Eu sei que a fórmula me fala o seguinte. A distância entre dois pontos, A, B, é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado. É o teorema de Pitágoras, né? Só que se eu souber essa fórmula, eu já vou diretão, que facilita a minha vida. YB menos YA ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Esse ponto aqui, eu quero saber a distância entre este pontinho e este ponto. As coordenadas desse ponto, em x vale 2, é só seguir. Em y vale 5, então é 2 e 5. E este ponto aqui, pessoal, em x, ele está em cima do eixo y. Então, significa que o x vale 0 e que o y vale 3, tá? Então, agora é só aplicar diretamente e vou chegar na mesma resposta. Quer ver? Olha, o x de b, vamos chamar o b esse ponto aqui. Quanto que vale o x aqui neste ponto, pessoal? 2. 2 menos o x do outro ponto. Quanto que vale o x desse ponto? 0. Então, é 2 menos 0 ao quadrado, mais o y desse ponto, 5. E o y desse ponto, 3. Então, vai dar 2 menos 0 é 2, né? Então, vai dar 2 ao quadrado, mais 5 menos 3, 2. Vai dar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4 é raiz de 8, que a gente simplificou o 8, deu 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Então, vocês viram que eu posso aplicar a fórmula direta, e neste caso, como ficou o triângulo bonitinho para mim, se eu não lembrar da fórmula, pessoal, só aplicar o teorema de Pitágoras, que essa fórmula é a aplicação do teorema de Pitágoras, na verdade. Fácil, né, pessoal? Então, a número 3, a resposta é 2 raiz de 2.